Olá, boa tarde. Sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live Currículos, Prática e Vozes na EJA. Sejam todos, todas. Pensamento, Currículos e Práticas e Vozes na EJA, Diálogos com Pensamento Freiriano. Eu sou Daniele Bastos, professora da Rede Estadual de Ensino e atualmente estou como gerente de políticas educacionais de jovens, adultos e idosos da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. É com muita alegria que organizamos essa live para os educadores, as educadoras, os interessados e estudiosos do pensamento de Paulo Freire e das políticas voltadas para a educação de jovens e adultos. É importante destacar que esse momento é fruto de uma agenda comemorativa referente ao centenário de nascimento do mestre, do patrono da educação nacional, organizado pela Secretaria de Educação, através da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação e da Gerência Geral das Modalidades. Também gostaria de destacar que no centenário de Paulo Freire foi homologado o Currículo de Pernambuco do Ensino Fundamental para a EJA, pelo Conselho Estadual de Educação, e que está sendo publicizado e entregue à sociedade pela Secretaria. Então, hoje, esse nosso momento tem duas grandes significativas razões de ser. E para contribuir com essa reflexão, que são tão caras à nossa modalidade, a gente convidou dois professores, amorosos, éticos, sonhadores, comprometidos com as pessoas, para discutir e dialogar sobre o currículo, práticas pedagógicas e vozes na EJA à luz do legado, né, deixado por Paulo Freire. Eu estou aqui comigo com o professor Sandro Sebastião da Silva, professor da nossa rede, da rede estadual, e a professora Leila Brito, da Universidade Federal. Eu vou apresentar rapidamente esses dois professores e, em seguida, a gente vai pensar um pouquinho sobre currículo, sobre prática e sobre vozes na EJA. O professor Sandro, ele é professor da rede estadual, como eu coloquei, mestre em letras pela UPAP, atua na educação de jovens e adultos no município de Palmares. E a sua área de pesquisa é produção de textos, gêneros textuais na EJA. A professora Leila Brito, ela tem experiência como professora na educação básica, com foco na EJA. Tem doutorado em educação e atualmente é professora da UFAP, né? Então, gente, a gente hoje, pensando nesse centenário Paulo Freire, um homem que deixou um legado de extrema relevância para a nossa educação e principalmente pensou a prática pedagógica, pensou a educação, compreendendo que ela precisaria ser feita a partir do diálogo, do respeito entre educador e educando, tentando romper com toda uma concepção bancária de transmissão de conhecimento, mas de construção, colocando o estudante como protagonista do processo pedagógico, da aprendizagem e a sua realidade. Então, só isso já seria de extrema relevância, ou muito significativo, ou com muitas questões para se debater, de como esse legado e como todo esse pensamento são tão caros e dialogam com a educação de jovens e adultos. Por outro lado, como eu já comentei, a gente tem a grata satisfação de poder produzir no estado de Pernambuco um currículo específico para a EJA, né, à luz do currículo estadual e da BNCC, e um documento que a gente tenta construir, né, a gente tem lá toda uma perspectiva de trazer todo o conhecimento pedagógico, todos os conhecimentos escolarizados, enfim, para essa modalidade, mas pensando nesse estudante, né, nas suas necessidades, nas suas especificidades, né, nas suas características, tentando dar conta dos princípios norteadores da EJA, tentando, de fato, né, construir uma educação de qualidade, com equidade e fazendo justiça social, né? Então, esses dois cenários, ou essas duas grandes motivações,
nos trazem hoje aqui nesse fim de tarde para poder dialogar com vocês, e eu particularmente estou muito feliz por fazer parte desse momento, por estar contribuindo e conduzindo aqui essa live, e principalmente uma pessoa querida, uma amiga de longas datas, que é a professora Leila, e o professor Sandro, um professor da rede, nosso, que está no chão da escola, e que junto com os alunos dele, com os estudantes dele serão, né, protagonistas aí nesse processo e nessa construção, né, desse documento de fato, com uma sensibilidade, tentando olhar para a EJA da forma como ela precisa e merece. Então, professor Sandro, a palavra é sua, o senhor tem de 20 a 30 minutos para fazer a sua exposição, e em seguida a gente conta com a professora Leila. Obrigada, e sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas que estão presentes aí nos assistindo. Vocês conseguem me ouvir aí? Façam um sinalzinho. Sim? Perfeito. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite para estar aqui debatendo sobre ela, né, e mais uma vez com a professora doutora Leila Brito, né, que foi uma das minhas examinadoras, né, tanto da qualificação quanto da defesa do meu mestrado, e assim, ela contribuiu de forma que não dá para medir, né? Então, participar dessas reflexões com Leila, eu sempre estava na vantagem porque eu aprendo muito, eu aprendo bastante, né? Então, em tempos como os atuais, né, de tanto silenciamento para a modalidade, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, a EJA, né? Ou a BNCC, né? Na contramão dos documentos construídos para a EJA até então, deixa a modalidade totalmente de fora do seu alcance, né? Então, a gente percebe na BNCC o não lugar de fala da EJA, né? Então, a gente percebe que um evento como esse, um debate como esse, é muito, muito, muito importante, né? Então, na verdade, quando se fala dessa questão do silenciamento, dessa questão do não lugar de fala da EJA, a gente percebe que é uma coisa que vem desde sempre, né? Então, a EJA foi tratada como uma subcategoria do ensino, né? Então, rodeada de preconceitos, então, tratando o aluno como um ser incapaz, desprovido de inteligência, né? Isso não é de hoje, como a gente pode perceber. Por isso, mais uma vez, eu reitero a importância dessas reflexões, né? Que a gente precisa ainda mudar, a gente precisa lutar muito para que essa realidade que a gente está vivendo atual, ela possa ser mudada, né? Eu vou aqui para os meus slides, eles já estão aparecendo aí para vocês? Pronto. Aí, antes de tudo, para não perder o costume, eu gostaria de trazer aqui um artigo. Eu queria recomendar a vocês a leitura desse artigo, para quem tem interesse nessa modalidade, né? Que eu estou nas aulas do doutorado agora, aí estou como aluno especial, aí o professor, ele sempre compartilha esses textos com a gente sobre EJA, e eu vou falar também um pouco da educação de jovens e adultos, né? Educação de adultos como direito humano. Então, eu sugiro para vocês essa leitura, para quem tem interesse, que, de fato, o Gadot, nesse artigo aí, ele faz uma manifestação, né? Então, em prol do movimento da educação de jovens e adultos. Então, isso é só uma sugestão de leitura, tá? Então, eu vou trazer primeiro esse dado aqui, ó. No Brasil, né? Há cerca de 11 milhões de analfabetos. Então, em dados divulgados pelo IBGE, né, se não me falha a memória, no final do ano passado, né, final de 2020, esses dados revelam que o Brasil ainda possui cerca de 11 milhões de analfabetos. Então, na verdade, são 11 milhões de brasileiras e brasileiros que não sabem ler e nem escrever. E, por isso, vivem à margem da sociedade. São excluídos, né? Porque para participar de um simples evento social, cultural, sem saber ler e escrever, é complicado, né? E quando a gente percebe, quando a gente vê esse número, a gente vê que é uma população, é uma parcela grande, né, da sociedade, é uma parcela que, infelizmente, ainda está aí, sem o direito fundamental do acesso à educação, né? Então, eu trago aqui esse tópico: a educação é direito de todos e dever do Estado, né? Então, quando a gente pensa na EJA, a gente deve pensar na EJA, sobretudo, como um direito fundamental, né? Tal qual afirma Gadot, né, do artigo que eu citei, né? Inclusive, esse direito é reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 48, no artigo 26, né? Então, o direito
A educação é um dos direitos fundamentais reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nesse contexto, quando a gente percebe que essa educação é reconhecida como direito fundamental, a gente percebe que o analfabetismo representa a negação do direito fundamental. Quando a gente vê lá, retoma lá aquele 11 milhões de brasileiros e brasileiras, que ainda são, na verdade, são 11 milhões de brasileiros que na verdade, que lhe foi negado o direito à educação. No primeiro momento, na chamada idade própria, né? E depois, na idade adulta. Se é um direito fundamental, né? Então, temos aí 11 milhões de brasileiros e brasileiras, né? Eles são 11 milhões dessas pessoas excluídas desse direito fundamental, né? Aí eu trago igual, sem educação não há como garantir os demais direitos ao cidadão. Bom, na verdade aqui a gente tem que pensar na educação, né, como um direito, e esse direito associado a outros direitos. Então os direitos humanos, na verdade, são interdependentes. O direito à educação está associado a outros direitos, o direito do trabalho, que também é um direito humano, o pensamento crítico ou a manifestação religiosa, filosófica, política, né? Então, são direitos que, sem o direito básico da educação, o sujeito ele não consegue. Né? Hoje, para você conseguir um trabalho, você até consegue, mas um subemprego. Você não consegue um trabalho, digamos assim, um trabalho médio, um trabalho que seja digno, pelo menos, sem o direito à educação. Né? Eu cito aqui até o Monteiro, né, que ele diz que o direito à educação é um direito prioritário, porque é o direito mais fundamental para a vida humana, com dignidade, liberdade, igualdade, criatividade, né? Por outro lado, quando a gente pensa nessa questão de direito, quando a gente pensa na questão da EJA como esse direito ao acesso à educação, a gente pode perceber que muitas políticas públicas encaram o combate ao analfabetismo como um custo e não como um investimento. E isso é muito errado. Não podemos apenas olhar a questão do custo financeiro, né? Afinal, estamos tratando de um direito fundamental, sem o qual o sujeito fica à margem da sociedade, né? Até porque, a educação é necessária para a conquista da liberdade de cada um, né? E também o exercício da cidadania. Quando a gente fala dessa questão da conquista da liberdade, a gente traz aqui a figura de Paulo Freire, né? Então, a educação libertadora, né? E eu vou, nesse sentido, já falando de direito, só para a gente introduzir essa discussão sobre a EJA, eu vou falar um pouco aqui da minha experiência com a EJA, né? Então, vou trazer aqui uma sinopse. Na verdade, eu comecei aqui, né? Não falei um pouco, não falei de mim. Na verdade, eu vou perguntar quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Como é que eu cheguei aqui? Falei de EJA, falei de analfabetismo, educação como direito, mas como eu cheguei aqui? Como é que eu estou falando, discutindo com a professora Leila, com a Daniela? Como é que eu cheguei aqui, né? Eu sou o Sandro, né, como a Daniela falou aí, professor da rede, né, eu passei nesse último concurso aqui de 2016, assumi em 2017, e desde então, na verdade, eu tenho mais aprendido do que ensinado com os meus alunos. Mas para eu chegar aqui, veja só, para eu chegar aqui, eu ralei muito, né, isso porque eu sou ex-aluno da EJA, né, então, como todo e qualquer aluno da EJA que precisa trabalhar, que muitas vezes deixa a sala de aula, porque tem que trabalhar para sustentar a família, que rala, que tem essa jornada dupla, trabalha, não vai para casa, vem, muitas vezes precisa abandonar a escola, como eu fiz, eu repeti um ano, em outro ano eu desisti, não consegui conciliar os dois, e em algum momento eu digo, não dá para mim, fui trabalhar. Aí quando eu estava lá por volta dos meus 20 anos, eu estava lá na antiga 7ª série, né? Eu pensei, bom, das duas, ou eu vou continuar com isso, ou eu vou continuar trabalhando, ou eu vou parar um pouco e vou pensar nos meus estudos. Isso porque eu tive um insight, né? Eu vendo os meus amigos, um ia para um emprego, outro conseguia um outro emprego, e assim por diante, e eu naquela vida que não mudava, no trabalho, carregando, assim, desenvolvendo uma função que era muito pesado na época para mim, mas eu parei, e é aqui onde acontece a reviravolta, né? Graças a uma professora, né, a Eliana Almeida, foi que a minha vida começou a mudar. Por quê? Veja só. Um dia eu estava trabalhando e com um colega meu, eu comentava isso com o meu colega, e essa professora, ela viu a conversa
chegou na conversa e falou desse tal de EJA para mim, que até então eu não conhecia, né? Na época aqui em Palmares, tinha um projeto Avançar, né? E ela era professora polivalente, né? Então ensinava inglês, português, matemática, física, enfim, ensinava tudo. Mas ela tinha uma coisa, né, que o pensamento freiriano vai chamar de educação dialógica, que chamou muito a minha atenção. Então, ela nos ouvia, ela reconhecia que não era dona da verdade, que não sabia de tudo, mas que estava ali principalmente para nos ajudar a pensar, principalmente para nos fazer acreditar em nós mesmos, né? E acreditar que poderíamos chegar onde quiséssemos chegar. E foi assim que ela fez comigo, né? Então, ela acreditou em mim, acreditou no meu potencial. Ela enxergou algo em mim que nem eu mesmo nem eu mesmo enxergava, nem eu mesmo acreditava em mim mesmo. E quando eu falo dessa perspectiva do professor, a gente já percebe que um simples professor, ele pode mudar a vida de um aluno. Por isso, a importância do professor, o professor que compreenda a situação na qual está inserida, é preciso ouvirmos os nossos alunos, precisamos respeitá-los, suas vivências, experiências do mundo. Afinal, como diria o Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E é isso que eu vi nessa professora. E é essa professora que trouxe essas expectativas, e a partir daquilo ali eu quis ser professor, entende? Então, quando a gente fala nesse sentido aqui, eu lembro até do Gadot, que ele vai falar que o estudante da EJA não é carente, vulnerável, porque a gente tem muito essa coisa de, não, porque o estudante da EJA é um coitadinho, porque ele não sabe, porque isso, porque aquilo, mas o Gadot, e eu concordo com isso, fala que, não, o estudante da EJA não é esse coitadinho, não é esse desprovido de inteligência, o estudante da EJA não é isso que um ou outro, de repente, pode pensar que seja. Não. O estudante da EJA, assim, os estudantes são sujeitos de direitos, sujeitos que não são ignorantes, que sabem criar saberes, que sabem muitas coisas, como saberes essenciais à vida humana, como conservação do planeta, né? Tem a sua experiência de mundo, tem a sua vivência, né? E quem somos nós para mensurar conhecimento? Qual o conhecimento melhor? Qual o conhecimento mais útil? Né? Quem somos nós para negligenciar esse conhecimento a partir da perspectiva do aluno? Então, foi isso que eu comecei a ver naquele momento, enquanto eu estava ali, meio perdido, 7ª série, querendo voltar, e eu estava fazendo o caminho inverso. Não, perdi muito tempo na minha vida, por conta de trabalho, por conta de subsistência familiar, e eu precisaria retomar. E isso eu encontrei na minha professora. E é isso que eu tento trazer para os meus alunos, a partir das suas experiências, a partir da minha própria experiência, trazer essa prática voltada para uma relação mais dialógica, como fala o Paulo Freire. Né? Então, uma relação que você escuta o seu aluno. Então, uma relação que você põe em prática, no caso da minha área de pesquisa, né, as práticas de produção de texto, a partir da perspectiva do aluno. Daqui a pouco eu vou falar da minha pesquisa, mas na minha pesquisa eu levei em consideração, por exemplo, uma situação que teve um aluno meu que precisou redigir uma carta de reclamação para resolver um problema no Detran, e ele falava para mim, pessoal, olha, teve um momento antes da pandemia que eu precisava redigir essa carta, e eu não sabia como, e como é que eu faço isso, e aquilo me chamou a atenção. Então eu lembrei um pouco dessa perspectiva, lembrei um pouco da proposta curricular lá de 2001, que fala exatamente dessa questão de trabalhar os gêneros textuais a partir da perspectiva do aluno, porque o aluno da EJA ele não vai ter um tempo como um aluno em idade própria que tem um tempo maior, né, de estudo. Então eu digo, não, eu preciso trabalhar a partir do que é interessante para ele, a partir do que ele necessita para a prática dele, porque ele já sabe falar, ele já sabe utilizar gêneros textuais na prática. Né? Então, eu selecionei a partir dessa perspectiva, tá? Então, falando um pouco dessa minha história, né, brevemente, eu vou falar agora também um pouco da minha pesquisa. Então, essa é a minha sinopse. Para resumir, eu sou um típico aluno de EJA, né, que desde muito cedo precisei trabalhar, não pude conciliar sala de aula e escola, repeti uma vez, depois eu abandonei, desisti. Em um dado momento da minha vida, quando eu tinha ali, como eu falei, meus 20 anos, estava na 7ª série e resolvi voltar. E desde então, eu tenho me apaixonado por isso, por esse campo da pesquisa, principalmente pela EJA, que está no meu sangue, está na minha história, e eu tenho desenvolvido essas pesquisas, tá? Então, esse sou eu. Eu vou falar aqui um pouco
da minha pesquisa, né, enquanto prática de produção de texto. Deixa eu só olhar o tempo aqui, que eu tenho que... para eu não me perder no tempo. Bom, então aqui, quando eu fui para o mestrado, né, então, como eu falei para vocês, eu entrei na educação nesse último concurso, em 2016, assumi em 2017, é interessante que eu até lembro, quando eu cheguei aqui na escola, nessa que eu estou agora, daqui a pouco eu tenho aula com os alunos da noite, estava à tarde, daqui a pouco eu entro no turno da noite. Quando eu cheguei aqui, lá no dia 15 de março de 2017, então eu fui falar com a gestora ali, a gente foi acordar, combinar para ver como seriam as aulas, ela chegou para mim, olha, você tem experiência, como é que é, para saber para onde é que eu iria, né? Aí eu cheguei para ela e falei simplesmente, olha, eu nunca dei aula, eu não tenho experiência nenhuma, eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar. Eu falei isso para ela. Ela, não se preocupe, a gente aqui vai se ajudar, tal. Desde então, eu tenho buscado esse conhecimento, tenho buscado levar também esse conhecimento para o aluno. Depois disso aí, eu conheci o Prof. Letras, né, que é o mestrado profissional em letras, e quis, de fato, trabalhar com a EJA. Então, desenvolvi trabalhar com algo de onde eu vi. Então, esse aí é o título da minha dissertação, né, Práticas de Produção de Texto na Educação de Jovens e Adultos, Desafios e Possibilidades. Eu vou falar aqui de forma geral, depois falo do que foi desenvolvido. Bom, como objetivo geral, né, foi planejado aqui aprimorar a competência comunicativa dos estudantes da EJA, a partir do trabalho com a carta de reclamação. E eu quis trabalhar isso aqui juntando várias coisas. Bom, basicamente, tem uma pesquisa de Cavalcante, né, 2017, que ela fala, uma pesquisa a nível de mestrado, que aqueles alunos ali entrevistados na pesquisa dela, de forma geral ali, falaram para ela que o anseio, a necessidade, a perspectiva de volta para a escola é a necessidade de aprender a ler e a escrever. Então, o aluno, na verdade, da EJA, quando ele volta para a escola, de forma geral, ele quer aprender a ler e escrever. Mas não necessariamente aprender a ler e escrever naquele ato mecânico, né? Escrever as palavrinhas. Não, mas aprender a ler e escrever, de fato, na perspectiva de ser inserido nos eventos sociais e culturais, que, como eu falei anteriormente, um simples ato de você não saber aprender a ler e escrever, você é excluído de uma boa parte dos eventos da sociedade. Então, eu pensei nisso e pensei a partir da perspectiva do aluno que me falou que em um dado momento da sua vida queria trabalhar, precisou utilizar a carta de reclamação e não conseguiu. Eu digo, eu vou juntar essa necessidade do outro grupo de EJA, vou juntar a necessidade desse meu aluno e vou fazer um trabalho juntando isso. Então, aqui, como os objetivos específicos, construir um procedimento metodológico no estudo da EJA, levando em consideração as suas especificidades, porque quando a gente vai na academia, ver material específico para a EJA, há ainda uma carência de material, principalmente para trabalhar com produção de texto. A gente não encontra trabalho, não encontra artigo, dissertação, não encontra livro. Então, há essa necessidade de construir esses procedimentos metodológicos específicos para a EJA. Desenvolver uma sequência didática, né, alinhando o trabalho da EJA com o Guia de Texto ao Carta de Reclamação, a partir do que eu falei anteriormente, estimular os estudantes à prática de produção de texto por meio da carta de reclamação, estabelecer relação entre a atividade de escrita em sala de aula e as práticas sociais da escrita do aluno. Então, nesse último caso aqui, então, a gente traz essa perspectiva da linguística de base, da linguística aplicada de base socio-interacionista, né? Então, as relações de atividade da escrita têm que fazer sentido para o aluno. Ele tem que se sentir parte dessas práticas sociais de escrita, né? A gente não vai trabalhar aqui um gênero fictício, não vou trabalhar aqui, sei lá, vou trabalhar aqui, por exemplo, vou trabalhar aqui notícia, vou trabalhar aqui redação, sem que o aluno da EJA nunca nem utilizou, nem vai fazer sentido para ele, não. A gente tem que trabalhar a partir da perspectiva, a partir das práticas em que esses alunos estão envolvidos. E também analisar, né, que a gente, nesse trabalho, os alunos conseguiram desenvolver essas cartas de reclamação e a gente fez uma análise a partir dessa linguagem de base, dessa linguística de base socio-interacionista, né? Então, a gente analisou esse aprimoramento desses alunos por meio das suas produções iniciais e a gente mais para frente vai ver. Então, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, eu fiz um levantamento, o estado da arte, né? E a quantidade de pesquisas defendidas até maio de 2021, então eu tenho aqui, pesquisa sobre EJA, de forma geral, pesquisa sobre EJA de produção de texto. Então,
eu selecionei aqui as 3 universidades federais aqui de Pernambuco, o FPE, o FRPE e FPE, a Biblioteca Digital, Cielo, né, que é a biblioteca que tem mais documentos, trabalhos depositados, e as 3 universidades, as 3 melhores universidades do país, né, segundo a Folha de São Paulo, em 2019, né, que foi o último ranking que teve. A USP, a Unicamp e a UFRJ. Então, perceba, dessas 7 instituições aí, esses são os únicos trabalhos sobre EJA, de forma geral, encontrados nos seus bancos digitais, nos seus repositórios digitais, que eu encontrei até 2021, né? Maio de 2021. A gente pode até pensar, né? Não, na UFP aqui eu tenho 7 teses, 45 dissertações, 2 monografias. Isso aqui é um número ínfimo, é um número insignificante para o montante de mais ou menos 30 mil trabalhos depositados. Então, perceba, lá na Atena, né, que é o repositório da UFPE, tem cerca de 30 mil trabalhos depositados, teses, dissertações, monografias. E dessas cerca de 30 mil aí, 25 para 30, esse é o número aí mais ou menos, apenas 45, 54, né? Acho que dá isso. Sobre EJA. Isso de forma geral. Políticas públicas, gênero, questão da mulher na EJA. E quando a gente trata especificamente de produção de texto, que de forma geral, como eu citei aqui o trabalho de Cavalcante, que é a perspectiva do aluno, é o que o aluno quer encontrar na escola, ele basicamente quer aprender a ler e escrever, naquele sentido que eu falei, a gente só encontra uma dissertação nessa mesma instituição. E isso a gente leva em consideração todos esses números, quando a gente junta os trabalhos dessas 3 universidades aqui, mas esse banco e esse, isso aqui vai dar mais de 100 mil trabalhos depositados, tá? E nesse montante a gente vê que tem pouco, tem, sei lá, cerca de 400 aí, mais ou menos isso, 300, 400, e em produção de texto, 4 trabalhos. Então a gente percebe que desde sempre, como eu falei, a EJA é excluída. A EJA é excluída da academia, a EJA é excluída das rodas de diálogos nos grupos linguísticos. É por isso que eu falo que esse encontro aqui, esse debate, esse evento é importantíssimo para a modalidade. Então, falar de EJA é algo que tem extrema importância. Por isso que quando me convidaram para falar aqui, meio atropelado aqui, eu tenho uma aula junto com a outra, eu não pensei 2 vezes, não, eu posso ficar aqui, eu posso juntar, não vou para casa comer, eu vou ficar com fome, vou juntar um turno outro, mas eu vou falar, porque é preciso a gente falar dessas pesquisas, é preciso a gente apresentar essas pesquisas, principalmente porque a gente está num ano do centenário de Paulo Freire. Basicamente, quando a gente vê Paulo Freire, a gente tem que ter um cuidado para ele não ficar um ser mitológico. Ah, Paulo Freire é um mito não aquele... Quando a gente vai, Paulo Freire falou isso, falou aquilo, mas e o seu legado? Onde é que está? Onde é que está o legado de Paulo Freire? Na prática, cadê esses professores? Cadê essa perspectiva dialógica? Cadê o pensamento freiriano? Porque ainda há 11 milhões de analfabetos no Brasil, em pleno centenário de Paulo Freire. Percebe? Porque há esse afastamento acadêmico da EJA, porque a EJA é tão tratada dessa forma, poucos pesquisam, um fala, outro fala. Então, por isso, mais uma vez, eu falo da relevância, da importância desse evento. Isso aqui precisa estar falando o tempo todo. Esse evento aqui, na verdade, era para ter toda semana. Falar de EJA, falar do Freire, perspectiva dialógica, dessa importância do professor, de reconhecer o aluno como construtor de cultura, de saberes, tudo dentro dessa perspectiva, certo? Então, continuando aqui, na minha dissertação, então, eu desenvolvi essa sequência didática, né, que é a conhecida sequência didática de Shinoli-Doss. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu elaborei um arcabouço, né, que tinha aqui 3 módulos, 6 módulos, né? Então, tem 3 produções, né? Então, o Shinoli-Doss vai falar de 2 produções, uma produção inicial e outra produção final, mas aqui eu quis colocar uma produção intermediária até para atender a questão perspectiva das diretrizes, né? Da EJA, que fala que a gente tem que ter um acompanhamento da produção de texto desse aluno, então, um acompanhamento constante, né? Então, não seria interessante apenas colocar um inicial e um final, coloquei uma no meio. Então, aqui eu trabalhei a questão da estrutura dos elementos constitutivos do gênero, questões sociais e profissionais, construção e defesa de argumentos, elementos linguísticos,
e assim por diante. Então, como ano passado, a pesquisa, na verdade, essa minha defesa, deixa eu olhar agora aqui, essa minha defesa aqui foi ano passado, né? Foi mês passado, quer dizer. E ela aconteceu basicamente em tempos de pandemia. Então, eu consegui aplicar pelo Google Meet, né? E como eu estava falando anteriormente aqui com as professoras, antes de entrar aqui no ar, em tempos de pandemia, uma turma que tinha 25, 30 alunos, a gente só conseguiu contar com isso aí, 5, 6 online, né? Então, a pesquisa foi com esses 5 alunos aí. Então, aqui, como eu vi que para trabalhar com produção de texto, com um caderninho, que tinha um grande número de textos, para trabalhar no celular não seria interessante, então eu resolvi desenvolver um caderno de apoio às aulas online, que tinha todo o material didático para ser trabalhado, os textos e assim por diante. Então, aqui, para a gente finalizar aqui, que eu acho que o tempo já está em cima, essas aqui são as cartas produzidas pelos estudantes. Então, a gente tem aqui as 5 cartas, né, nesse primeiro momento de produção, né, o momento inicial. Aí, depois, a gente tem aqui as cartas intermediárias. E depois, a gente aqui tem as cartas finais. Bom, na aplicação dessa sequência didática, na verdade, eu tentei desenvolver essa prática, como eu falei, de produção textual, a partir dessa perspectiva desses alunos, né? Inserindo, de fato, eles num problema a ser resolvido, né? Então, foi muito positivo, porque, no final de tudo, eles desenvolveram um total de 15 cartas, como eu falei para vocês aqui, e demonstraram uma evolução da primeira até a última produção, né? Então, quando eu chego aqui a observar essa produção desse aluno, então só confirma tudo aquilo que eu falava. Então, esse aluno ele é capaz dele produzir. Ele é um aluno dotado de saber. Ele, com a ajuda do professor, o encaminhamento correto, ele consegue alcançar os objetivos que tem lá definido nas diretrizes, né? Então, depois de tudo isso, o que eu pude concluir, ou o que eu pude observar, é que tudo aquilo que eu via como professor, como aluno, tudo aquilo que eu observava no centro do post, na prática eu vi outra coisa. Eu vi alunos inteligentes, alunos competentes, alunos que conseguem, tá? Eu acho que meu tempo está estourado, então eu vou passar aqui a palavra para a professora Leila e eu concluo agradecendo a vocês e estou aberto a perguntas, tá? Muito obrigado, pessoal, valeu. Sandro, a gratidão é nossa, muito obrigada pelas suas colocações e mais encantada, né, mais feliz de saber que você foi estudante da EJA e hoje está aí, né, com toda essa formação e contribuindo, né, voltando a ser professor. Eu confesso que eu fiquei emocionada, né, ouvindo aí um pouquinho da sua história, da sinopse, né, da sua história. Enfim, a gente vai passar para a Leila agora, né, como eu já apresentei a professora Leila, e eu gostaria só de pedir aos nossos participantes que estão aí contribuindo no chat, fazendo recadinhos aí para Sandro, dando boa tarde, dizendo de onde vem, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez, e eu peço que vocês registrem as perguntas, que ao final da fala da professora Leila, a gente vai fazer essa conversa, esse diálogo, né? Vai trazer para vocês tanto as questões que vocês pontuarem aí no chat, como aquilo que for suscitando a partir das reflexões e do que o professor Sandro trouxe para a gente, a professora Leila vai trazer agora. Leila, minha querida, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. A fala é sua. Joia. Eu que tenho imensa gratidão, né, de antemão à professora Daniele pelo convite, mais uma vez. Esses encontros não são encontros só de trabalho, são de relações também de amizade que extrapolam o mundo do trabalho, o mundo da academia, né? São relações constituídas de longas datas. Então, tenho um carinho imenso por Daniele e por toda a gerência, né? Com Cláudia, com Rita e os outros, que eu não vou nem citar o nome para não correr o risco, né, de esquecer alguém. E o segundo momento é por estar dividindo aqui uma partilha com a mesa com o Sandro. Eu acho que foi muito feliz a escolha de trazer a voz de quem está na sala de aula, né? A voz do percurso do Sandro, como estudante jovem de adultos, como também essa trajetória dele como professor, na academia, e a voz dos alunos materializados nos textos, né, Sandro, que fica evidente e faz provocações, né, que no caso da pesquisa de Sandro é essa provocação pelo papel e o lugar da produção de texto,
se a gente for falar aqui de currículo, né? E como essas mobilizações dessas escritas, elas mexem também, podem ser potencializadas na escola. Então, a felicidade é minha também, né, Sandra? E já agradeço também por essa roda de diálogo intensa, imensa. Eu acredito que a gente pode fazer nesse formato, né, de conversa, que aí eu organizei um pouco a minha fala, nessa dinâmica de problematização. Vou pedir para o Gustavo, por gentileza, projetar. E para a discussão, né, aqui da nossa roda, eu vou focar nos três aspectos que foi provocado, né, Sandro, para a gente, de conversar o que é currículo, o que é que situa essas práticas curriculares, que práticas são essas e que vozes são essas na educação de jovens e adultos, e a interface, né, com alguns princípios teórico-metodológicos do pensamento freiriano. Então, é nessa dinâmica, nessa tríade, e marcando um pouquinho o meu lugar de fala também, muito tempo atuando na educação básica, em específico, muito tempo também com as práticas de educação de jovens e adultos. Então, é a Leila, marcada por Leila professora, né? A professora que se constituiu na prática com os meus colegas de trabalho, então, com a escola, com a experiência, isso eu faço questão de evidenciar. A Leila, né, pesquisadora, que vem um tempo também investindo tempo, né, para compreender esses fenômenos, principalmente a educação de jovens e adultos, e principalmente a Leila, como o Sandro ressaltou, a Leila em conversa com os alunos da EJA. Porque a escola, na verdade, ela deve escutar as demandas e as vozes de quem faz parte do núcleo central, que são os próprios alunos, são os próprios sujeitos, né, como o tal Sandro já apresentou, de compreensão mais ampliada, né, de práticas mais ampliadas fora da escola, e a gente dialoga com essas práticas no universo e no âmbito escolar. Então, a minha fala vai nesses três movimentos, né, como é que eu vou trazer algumas questões de problematização acerca de que campo é esse, de que campo eu estou partindo, né, sobre as questões curriculares e o próprio conceito de currículo. Em um segundo momento, dialogar com algumas peculiaridades sobre a modalidade. A Daniele evidenciou muito bem essa particularidade de ter um currículo, essa defesa de um currículo específico, eu vou colocar no plural, currículos específicos para a educação de jovens e adultos. Em um terceiro momento, se der tempo, porque é pouco tempo, são as práticas e algumas vivências dessas práticas, né, situadas com a minha experiência e com as experiências também que eu passei em outras escolas. Então, começa a fala utilizando a voz do Sérgio, né, que o diálogo da gente é um diálogo imenso com outras vozes, né, e essas vozes intercalam com a nossa. O Sérgio diz assim para a gente, ó, a pessoa não pode baixar a cabeça. Aqui a pessoa volta para estudar, quer aprender e voltar a estudar, mas não pode baixar a cabeça, não. Temos que lutar. E aí, a partir da fala do Sérgio, a gente começa a provocar qual é a perspectiva curricular que a gente está defendendo. Né? E que perspectiva é essa que compreende o sujeito muito mais como potência do que a inferiorização e o estigma atribuído à sociedade por não dominar certas competências voltadas para a leitura e para a escrita. Então, são pessoas que estão imersas nas suas práticas, que já fazem seus movimentos de resistência e que, quando retornam à escola, deve sim ser problematizado a questão do direito, esse direito historicamente negado, e essa potência, né, que vê esse educando muito mais com uma relação dialógica de aprendizagem. Então, quando a gente vai para a relação, o que isso traz implicações para o próprio currículo, a gente destaca os pontos de partidas, né? Então, vários autores vão defender a perspectiva sobre o currículo, a gente está falando da perspectiva mesmo pós-crítica, então a gente defende que esse documento, ele é um documento multifacetado, né? O Moreira vai falar muito bem sobre isso, e tem significações culturais, temporais, que fazem parte dessa construção dessa identidade e subjetividade humana. Aí vai na implicação, né? O porquê, né? Para que essa educação, né? E o que é que compreende esses processos educativos quando eu materializo numa determinada, né, proposta, ou numa determinada concepção ampliada de currículo. Então, a gente não pode destacar que dentro desse documento multifacetado há, sim, uma corporificação de interesses, né? E esses interesses, eles não são tão tranquilos. Como é que eu vou decidir, né? Eu acho que foi uma dinâmica muito grande da própria gerência. O que é que eu vou decidir para entrar no currículo? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades que estão relacionadas à educação dos jovens e adultos? Então, isso tudo manifesta esses interesses, essas lutas de tensões
da própria sociedade na hora, nessa materialização e nessa perspectiva. E um outro detalhe é que nenhuma escolha dessa ela é neutra, não é inocente. A gente tem esse currículo aí numa perspectiva sociocultural, de contingência e de organização numa perspectiva mais ampla do que é sociedade e do que é a própria educação. Então, dialogando com Freire também, a gente aqui, eu não coloquei a minha fala muito mais para estar explicando conceitos, mas para dialogar e para provocar, a gente vê alguns princípios aí que o próprio Sandro destacou muito bem, né? O que é que eu vou considerar esses princípios teórico-metodológicos? O Anderson, numa apresentação, numa mesa de um colóquio de letras, ele fez uma sistematização de alguns princípios de Freire. E o que é que a gente considera importante? Ela tem que ser decidida em favor de quem? Né? Eu estou ali ofertando esses processos pedagógicos e qual é a minha compreensão ampliada de sociedade? Até para a gente problematizar os lugares e os não lugares, né, que são silenciados, em que as pessoas elas são marginalizadas historicamente. Que perspectiva é essa dialógica de aprendizagem, né? Qual a minha relação com o outro e como é que eu vou me constituir com o outro, compreendendo o mundo? A partir daí, que perspectiva da educação? Né? Qual é a relação da educação? Que vai partir muito mais de questionamentos, de problematizações acerca da realidade, do que indicar respostas prontas e acabadas. E nessa relação é a valorização do saber, né, do educando, que entra nessa lógica de práticas curriculares, essa lógica de que esses saberes eles devem sim ser manifestados e valorizados durante o processo, e durante essa relação há uma relação menos hierárquica, né? Então, o Sandro destacou, eu estou aqui também para aprender, mas eu aprendo no sentido mesmo de compartilhar minhas experiências, aprendizagens e saberes com os alunos, e os alunos também conosco. Então, a gente faz uma rede de tecer compreensões acerca da realidade, e essas compreensões elas podem, sim, de forma diferenciada, trazerem contribuição para uma perspectiva mais de educação, uma perspectiva humana. Então, o currículo não é um elemento desinteressado, né? Quando eu faço as orientações, as escolhas, eles desenham, sim, uma proposta embasada. E que proposta é essa de sociedade? Então, a gente ressalta aqui na fala de que essa proposta ela deve estar articulada às 3 perguntas, né? Que são clássicas, né? O currículo é para quê? A favor de quem? E a favor de quê? E a gente se volta para esse projeto, né, de sociedade delineado e verifica como é que a gente pode potencializar práticas em que mobilizem mais numa perspectiva de valorização e de espaços em que os sujeitos eles analisem a realidade, compreendam a realidade de forma mais aprofundada e também façam jus à sua vez, suas vozes e suas articulações. Então, é contra, assim, né, o silenciamento dos discursos dominantes, porque não se fazer reflexão sobre o racismo, exploração de trabalho, violência, sexismo, intolerância, enfim, todas as formas de denúncias sociais para o empoderamento dos sujeitos e as ampliações de suas relações sociais e luta por direitos. Porque tais temas, eles não ficam em evidência nas nossas escolhas, nas nossas decisões, também numa educação perspectiva do ato político. Então, não desde que é produzido, né, tem um processo de produção, essa materialização, essa formação, a produção coletiva e as práticas curriculares, né, que são as escolhas, os percursos, as peculiaridades que cada escola vai interpretando e vai ressignificando esse currículo. A pergunta que nos deixa assim, inquietas, é justamente essa, né? Para quem esse currículo é quem estou favorecendo, né? E como é que eu faço isso como instrumento também de empoderamento? E tal como o Sandro ressaltou na sua fala inicial, não é um lugar que sempre historicamente foi marcado. Né? Muitas vezes nas políticas públicas, se a gente for analisar a história do Brasil, a educação de jovens e adultos assumiu não lugar do direito. Né? O direito à escolarização. E esse direito à escolarização vem no movimento também de tensão, de luta por afirmação, e a conquista que a educação de jovens e adultos ela vai galgar, ela tem espaço, e ela é uma conquista como direito humano. Então, o entendimento, né, da própria educação de jovens e adultos, das suas peculiaridades, especificidades, das suas trajetórias no processo sociohistórico, com certeza é uma premissa para a gente compreender que políticas são essas descontínuas quando não afirmam não lugar, né? Quando não valoriza esse espaço. Né? Então, em detrimento de uma orientação nacional que a gente não tem, qual é o espaço que a educação de jovens e adultos ocupa
né, no estado, no município, ocupa também na escola e ocupa também nas salas de aulas, né, e que essa ocupação, ela representa um direito humano. Então, por quê e para quê? Então, a gente precisa refletir na perspectiva também de negar essa posição marginal que a educação de jovens e adultos muitas vezes ocupou, né, nas políticas públicas históricas brasileiras do Brasil, o reconhecimento dessa educação como direito para todos, idade, gênero, né, faz parte dessa construção dessa sociedade plural, ampla, e essa conquista, né, para a cidadania, e as dimensões. Quais são as repercussões dessa compreensão, né, do para que currículo específico, essa defesa de currículos no plural, específicos para a educação de jovens e adultos? Justamente para a gente perceber quais dimensões didático-pedagógicas precisam ser definidas e garantidas no processo de formação. Formação humana, né? Não é formação para somente escolarização, né? Somente a adquirir um certificado, mas é a formação no âmbito mais amplo. Então, por que e para que eu gosto muito dessa provocação, faz com que a gente saia do lugar, né? É a reflexão sobre esse documento, e eu estou chamando a atenção, não é apenas esse documento escrito, mas as práticas que se fazem a partir de um documento, a partir da formação, a partir das escolhas locais. O documento, né, esse documento ampliado, traz bojo, né, de discussões que silenciam, excluem os estudantes da EJA, ou afirmam, empoderam e dão visibilidade. Isso aí é uma decisão, também nossa, política, né? Nossa enquanto gerência, nossa enquanto professor, nossa enquanto gestor, nossa enquanto militante. Como é que eu faço com que isso daí ganhe voz em que, de fato, a gente possa afirmar, né? Que a gente possa garantir uma afirmação maior desses alunos. E, para isso, a gente precisa repensar. É o sujeito da incapacidade, é o sujeito da falta, ele volta à escola para completar algo que não teve no processo, né, de construção de identidade, de história de vida, não. Essas pessoas, nossos estudantes, eu digo nossos porque toda vez que eu entro na sala de aula, eu não vejo meus alunos com essa compreensão de incapacidade ou da falta. Pelo contrário, eu vejo que são pessoas que estão imersas, né, nas mais cadeias de práticas imensas nas sociedades, que fazem movimentos de resistência, que participam de grupos culturais e políticos e que são empoderados, né, e desenvolvem estratégias para viver nessa sociedade que determina que quem não tem conhecimento e determina um grupo que tem. E faz isso uma defesa de inferiorização e menosprezo, que é o que a gente não defende. Né? Vai defender que é a partir do diálogo desses conhecimentos, desses alunos, que a gente pode sim ampliar e fazer com que eles se relacionem e ampliem suas capacidades, sejam com as formas, né, linguísticas discursivas, ou nos componentes curriculares, ou com a cultura, de forma ampliada, que é o que eles realmente procuram, né, quando voltam para esse espaço escolar. E que práticas são essas que irão, né, ajudar a superar? Aí eu vou fazer um parênteses, né, a superar esse estigma, a marginalização, na verdade, não fizeram com que, com aqueles sujeitos, estudantes, jovens, eles tiveram oportunidade de ter seus direitos garantidos, e os direitos humanos, dentre eles a educação, como a gente está defendendo aqui. E para valorizar e compreender isso como forma mais política, né, essa afirmação política do currículo, essa identidade marcada dos estudantes, essa compreensão dessa pluralidade que ocupa em nossas salas. Então, quando a gente entra para lecionar à noite, eu sei que tem muitos professores aqui bem ativos e que participam e são engajados nessas causas coletivas, né, para os estudantes da EJA. A gente sabe que tem coletivos aí que são marcados e que ocupam e resistem às nossas salas. O Arroio fala muito disso, né? O coletivo negro mais pobre, o trabalhador sem trabalho, o coletivo de mulheres, o coletivo dos jovens pouco escolarizados, o coletivo das mães solo, que vão, né, nesse processo para a escola, não tem com quem deixar os filhos, trazem para o processo na escolarização, e isso faz com que isso vá ganhando essa identidade, essa pluralidade, e muitas vezes nossas escolhas é fazer o silenciamento, e não afirmar, e fazer com que isso tome, né, nossas aulas, que isso seja também objeto de reflexão a partir de todo um processo social.
Então, discutir quem esses coletivos têm relação com esse papel também de afirmação e de movimento social histórico por afirmação por direitos humanos básicos, né? Então, a gente chama atenção aí que não é, né? Tal como o Sandro ressaltou, educação, saúde, trabalho são, né? Faz parte, na verdade, de um coletivo de direitos básicos humanos. Então, são as vozes que são suprimidas no currículo e muitas vezes não valorizadas em seus anseios, trajetórias, significados e valores. Eu vou pedir, por gentileza, se o Gustavo puder passar, um vídeo que a gente produziu na escola a partir de uma sequência didática sobre a invisibilidade desses estudantes da EJA. E uma das produções foi justamente a produção de como esse aluno estava se sentindo na pandemia. Como é que ele foi aplicado, né? Como é que ele foi vendo seu processo de construção também marcada por esses tempos. Pode exibir, Gustavo, por gentileza. Se não puder, não tem problema. Essa aluna que vai apresentar aconteceu assim, a gente está sem trabalhar, a gente não pode trabalhar, a gente não está podendo fazer nada, né? A gente não está podendo sair, a gente não está podendo mexer com as minhas vendas, né? Que eu vendia. A pessoa que pega dinheiro vai querer comprar perfume. Para quê? E ficar com fome, né? Não tem como. E a gente não pode sair, a gente não pode ir para uma praia, a gente tem que ainda ir para o mercado, tem que ir de máscara, tem que botar nas carreiras, não pode estar uma oração de gente, né? A gente não poder fazer nada. E outra, mexeu com a gente, porque assim, a vida da gente, a rotina da gente, assim, acostumada a gente trabalhar, sair, acordar cedo, ir para o trabalho, ir pagar suas coisas, né? A gente vai, tem que ir com jornal na mão, tem que ir com máscara, tem que ir não sei com o quê, tem que lavar as mãos, tem que fazer não sei o quê, né? Tudo isso mexeu, né? Deixa a gente, mexe com os nervos da gente, aperreia a gente, porque a gente tinha a vida normal e de repente aconteceu um negócio desse, né? Morreu muita gente, né? Tudo isso, né? A gente sente, porque mesmo se a gente conhecer, mas a gente sente que é um ser humano, né? Os pais, as mães que perdeu, né? Sua família, né? Perdeu seu filho, perdeu um marido, um filho, um primo, né? E assim vai. Aí o que eu acho, a minha opinião, que mudou nisso aí, porque a rotina da gente parou. É como tivesse parado o tempo, né? Parou, que a gente vem de casa parado, tô comendo e dormindo, quando sai nas carreiras e com máscara. É a minha opinião, o que eu acho, né? E a gente não tá indo para a escola, que era bom a gente ir para a escola, né? A rotina da gente, tudo isso. O que, turma? Tchau. A gente faz questão, se puder projetar de novo o slide, Gustavo, por gentileza, a gente faz questão de mostrar aos alunos, né? Qual é a perspectiva curricular que a gente não escuta as demandas desses sujeitos? E já pensar nas implicações desse processo, né, de exclusão e a não visibilidade dos estudantes da EJA também nessas políticas, nesses anseios públicos. Então, qual é o direito à escolarização que está sendo consolidado ali? Muitas vezes não participar de processos, né, mediado pela recurso à tecnologia, não é um problema individual, não há culpabilização individual. E quais são as práticas de resistência que esses alunos eles produzem? Então, isso foi uma das experiências que a gente trouxe, né, logo à tona, naquele movimento, logo no início da pandemia, desse discurso que circulava de negação à ciência, de não verificar a implicação dessa pandemia, e como é que, de fato, essas pessoas que já estavam sendo silenciadas nos seus direitos antes da pandemia, têm suas vozes negadas e silenciadas também durante a pandemia. E quais são os processos pedagógicos que a gente poderia desenvolver, e a gente partir de uma perspectiva que seria favorecer essas práticas de leitura e de escrita, essas práticas de letramento, né, mediatizadas pelos aspectos que a gente poderia fazer durante, né, e também com nossas limitações. Então, quando a gente traz e chama a atenção, é de que a educação de jovens e adultos, ela tem, sim, uma valorização dessas reais necessidades de aprendizagem. A gente parte de uma perspectiva da educação emancipatória e humanizadora, então, essa redução de escolarização não condiz com o que a gente escuta nas salas de aulas.
o não condiz com a necessidade, não se relaciona com as expectativas do sujeito. Então, são sujeitos de direito e de conhecimento, né? Então, quando eu mudo minha perspectiva de compreensão, não só sobre a modalidade, mas eu mudo minha perspectiva nos meus processos educativos. Eu mudo meu olhar também sobre as pessoas. E esse meu olhar também é uma produção coletiva com os meus colegas de trabalho, com a minha escola, e uma problematização também em outros espaços. E a especificidade da modalidade, a peculiaridade, né? De que são essas pessoas? Essas pessoas são vistas de quais formas na sociedade, né? E como é que a gente briga por espaços que lutem contra o menosprezo, que lutem contra os estigmas, que lutem contra as marginalizações. E isso, no processo pedagógico, tem uma implicação muito grande na própria construção e tessitura curricular. E chama a atenção para um aspecto que é a flexibilização. Então, é importante, sim, ter um documento orientador, mas é tão quanto também importante a gente definir como esse currículo local, como as práticas também dimensionadas no universo escolar, na comunidade, elas dialogam com essa ampliação. E essa flexibilização curricular não é uma ausência de sistematização, não é uma ausência de planejamento, é uma relação dessa identidade marcada com as práticas curriculares também locais. Então, qual é o ponto de partida e a premissa? Escutar. A gente fala tanto de diálogo, fala tanto de compreensão, mas, de fato, nós escutamos as demandas dos nossos estudantes. De fato, a gente começa a compreender de forma aprofundada as suas expectativas em relação à escola, qual é o lugar e a vez também que eles têm dentro do espaço escolar. Então, lógico que a gente tem pesquisas que dialogam com isso, né? Eu estou trazendo um recorte muito pequeno dessas falas e dessas conversas que a gente vai tendo com os alunos nessa trajetória, mas a gente percebe muitas vezes que a expectativa dos estudantes da EJA, quando eles falam para a gente na entrevista, é uma expectativa que tem muita relação com as experiências e vivências. Mas para quê? Eles querem, sim, manifestar sua vontade de utilizar a linguagem em outros espaços sociais, mas para lutar contra situações de vergonha, de estigma, pelos quais já passaram e se sentiram valorizados, desvalorizados, né, e querem independência e mobilidade social. Então, isso vai trazer repercussão nas próprias escolhas e nos direcionamentos dessas propostas, né, do que a gente está elencando aqui como importante a favor de quem. Então, eu não vou me deter, assim, lendo os relatos, mas, por exemplo, quando a gente faz algumas pesquisas e pergunta por que quer aprender a realizar a leitura, eles marcam nas suas falas que querem, sim, ampliar, ter o desejo de independência nas situações nas quais a leitura se faz presente. Aí o relato do Sérgio, ele vai marcar um depoimento em que coloca um aviso numa empresa, e nesse aviso está lá a compreensão de que vai baixar o salário, porque o reajuste do plano de saúde vai ser maior, e esse desconto vai onerar o seu salário, né? Vai ter uma diminuição. Ele sabe daquela prática, sabe o que é que prega naquele aviso, sabe a compreensão que está ali dessas práticas de leitura escrita no trabalho, e ele afirma, ó, embaixo, a gente tem que saber ler esses contra-cheques para reclamar. Não somos burros, não, né? Então, eu afirmo um movimento muito mais contrário de resistência. Ou então, quando eles apontam nas entrevistas, nas conversas, nas salas de aula, a necessidade de compreender de forma aprofundada os textos. E aí ele percebe, né, que na relação social, muitas vezes, quem detém saberes são capazes de influenciar outras pessoas por meio de suas habilidades. E que existe uma relação, né, ideológica, existe uma relação ali de poder que detém esse saber. Aí destaca a fala da Maria, quando ela diz assim, muitos dos nossos alunos dizem assim, quero ler a Bíblia, mas a gente faz pesquisa, conversa aprofundada para saber para quê? Então, ela diz assim, marcado, ela se confunde, ela junta as sílabas, vai dizendo que isso é muito ruim, mas no finalzinho ela vai assim, a gente quer entender também só. A gente quer entender sozinho. E quando a gente vai aprofundando e vai compreendendo, né, suas práticas ampliadas, vai ver muitas vezes que ela quer manifestar também contraposições, não acreditar, né, colocar em xeque muitas das falas, porque sabe das relações de poder que ocorrem no espaço também religioso. Então, quando a gente destaca
E um outro foco muito importante é a leitura para diversas finalidades, né, e suportes. Então, ler revistas, ler livro de história, entender o que acontece, né, na vida cotidiana, entender, né, a compreender essa visão mais aprofundada acerca da realidade. Na escrita, tal também como na leitura, eles percebem, eles querem essa apropriação para fazer uso autônomo da mesma. Destaca aí uma fala do Pedro, que ele quer mandar carta em MSN, ele diz que faz isso, mas não sabe mandar. Aí tem uma situação em que ele pede um colega para escrever no Facebook, que ele estava paquerando a menina, e pergunta assim, olha, depois pergunta para ele assim, fala aí o que eu escrevi, diz de novo aí, para saber. Então, o Pedro, ele faz, né, com que o outro seja seu escriba, projeta ali, mas ele sabe que está ali numa interação, né, mediatizada pelas redes, e ainda pergunta para validar ou não se aquilo ali faz parte do seu projeto de dizer em relação a outra pessoa. Então, ele faz esse recorte, é lógico que a gente faz um recorte muito pequeno, mas vai fazendo também e falando outras experiências que quer uso autônomo da escrita. Aprender para escrever diferentes gêneros, a gente tem desde poema, carta, currículo, receita, tem situações de trabalho, né, de gêneros que circulam na situação de trabalho, eles colocam e manifestam isso também nas suas práticas, e são discussões que trazem marcas e que contribuem para uma reflexão mais ampliada sobre os processos curriculares. Então, destaquei duas falas aqui do João, quando ele olha no momento nosso, né, de conversa, olha para o meu rosto e diz assim, não, pera, o que é que você gostaria de ler na escola? Aí ele vai dizer assim, não, pera, gostaria de ler sobre o racismo. Gosto do tema preconceito e leis. Eu tenho que entender. Olha para a minha cor, né? É muito preconceito. E ele olha para a gente, ele faz essa manifestação e continua, né, nos seus relatos, nas suas experiências, e diz que a situação foi muito constrangedora e que queria, de fato, ter a lei ali para colocá-la e levar a pessoa para a delegacia e fazer a denúncia. Então, quais são essas práticas que a gente traz, né? Quais são esses textos que a gente traz? Quais são os temas que a gente discute? E por que o racismo ele não ocupa espaço de discussão, tal como outros temas emergentes das sociedades e urgentes? Ou então, quando o Pedro diz que tem vontade de ler jornal, revista, que ajuda na informação das notícias, quer saber o que conversar. Era uma época da eleição de política e ele queria ter essa leitura, né, essa compreensão aprofundada para poder também contestar e se manifestar, discordando, né, de algumas propostas, né, no caso política, na ocasião da conversa. Então, vejam que essas falas, elas vão evidenciar de que, de fato, a escola é o lugar de discutir as mensagens ideológicas subjacentes aos textos. É de perceber também essas intenções no processo de interação. Então, esses anseios, eles buscam, né, eles retratam essa necessidade, né, de ampliar suas práticas nas esferas, né, diversas de situação de interação e mobilizar conhecimentos contra as injustiças e lutas sociais. Dani, por gentileza, quanto tempo eu tenho? Só para fazer. Então, vejam, se ela ainda não colocou o cronômetro, acho que ainda dá para falar um pouquinho. E quando a gente escuta, a gente está falando tanto de diálogo e escuta, né? Trazendo as demandas dos alunos e dos estudantes, por que não escutar também os professores e as demandas dos professores e gestores, né? Que estão ali no movimento também da escola. Como é que eu posso reorganizar o currículo pensando no estudante como sujeito de direito? Como eu posso pensar na progressão das aprendizagens? E a gente aí tem um desafio muito grande nesse retorno das escolas e essas aprendizagens, essas capitalizações dessas aprendizagens. Como avaliar, como propor oportunidades e novas oportunidades de aprendizagem, quais são as metodologias que a gente pode vivenciar com os estudantes da EJA, como propor ações coletivas que revisitem a evasão e a acentuada evasão também no contexto pós-pandemia, quais temas podem ser trabalhados, quais materiais podem ser utilizados, que a gente encontra, tal como o Sondra apontou de pesquisa, mas também essa dificuldade de acesso a essa produção, ela vem muito do professor também, né, vendo esse material e como é que pode potencializar esse material didático em sala. Os espaços das escolas estão disponíveis para potencializar as ações dos professores, as bibliotecas estão abertas, a sala de informática, há uma presença, então tem que se pensar em problematizar também para a garantia do processo de direito. Tem o coordenador, tem a pessoa que irá acompanhar a modalidade na escola, e quais são os processos de formação continuada, né, que os professores
possuem, que os professores querem para garantir essa especificidade na modalidade. Então, são algumas perguntas, é lógico que a gente escuta de várias conversas e com os professores que a gente circula, né, que a gente conversa nas formações. Eu não vou destacar, porque meu tempo é curto, mas, assim, tem algumas práticas que a gente vivenciou, né, no caso, com a Escola Gregório Bezerra, com meus colegas professores, esse planejamento também, essa mobilização coletiva, isso é bem importante ser ressaltado, porque não é uma produção na coletividade, a gente também se fortalece, aprende, e até parece uma contradição, né? A gente começa a planejar de forma mais coletiva, tentando garantir essas aprendizagens e tentando também favorecer algumas práticas, mesmo em tempos difíceis, né? E em respeito às pessoas que perderam, né, suas vidas e que têm seus comprometimentos das suas vidas em vários âmbitos. Então, a gente fez jornada de estudo sobre a Covid, as cenas da invisibilidade, aquela produção lá, tal como outros vídeos e áudios. Foi também uma produção mediatizada, né, com processo, com roteiro, com escuta, com atividade. Então, teve atividade interdisciplinar com as áreas de conhecimento, era leitura de reportagem, de notícia, isso foi entregue de forma impressa, a gestão participou de forma efetiva também, né, favorecendo o acesso a esse material. Então, era leitura de boletim, era análise de notícia, era a compreensão de desmistificar o discurso contra a ciência e contra essa manifestação de que era apenas uma gripezinha. Então, a gente fez algumas atividades e fez o diário de bordo. Então, para planejar os vídeos, os estudantes foram convidados a fazer esse diário. Outra prática foi discutir o racismo, né? E como é que esse racismo ele pode ser alvo de reflexão na sala, também numa perspectiva interdisciplinar. A gente entrega, né, lógico, essas jornadas, leitura de cartazes de notícias, biografias de homens, mulheres negros e negras que fazem parte de uma construção de movimento, né, afirmativo também dessas práticas. Então, a gente faz um estudo, fez uma gincana com as salas, com produção de áudio, compreensão dessas personalidades negras, biografias, poemas, provérbios. Então, envolveu aí vários componentes curriculares, porque na escola tem o primeiro e segundo segmento. A imagem aí é de uma roda de conversa não hierárquica, com os professores, com os alunos, com estudantes, com pessoas que participam dos movimentos sociais, então, com pessoas da secretaria. Então, a gente tinha esses turnos de falas, essas provocações, né? Essa pedagogia muito mais da pergunta. Então, não vai dar tempo. E, por último, para evidenciar que foi um estudo também sobre a eleição municipal, para a gente problematizar essas escolhas nossas políticas, né, dos nossos representantes, essas cobranças, qual é a parte, né, que cabe ao vereador, ao prefeito. A gente também fez rodas pelo MITA, os estudantes que conseguiam participar. É lógico que tem que destacar que nem todos, né, puderam participar desses momentos, pelo acesso e a escassez desses recursos, né, também. Então, está aí seu Abner, eles eram provocados a escrever. Seu Abner escrevia no Instagram também, movimentos de denúncia, fazia entrevistas, gravava os problemas, listava os problemas, faziam relações e contraposições desses problemas também na sociedade, né, e na comunidade principalmente. E, por fim, um projeto de leitura, né, que eu não vou detalhar, se quiserem perguntar, podem perguntar posteriormente, mas uma leitura na perspectiva de resistência, foi um projeto também antes da pandemia, que a gente fez com a turma, e tem algumas atividades que eles produziram seus textos, mas o processo de produção ele também tem umas certas etapas, compreensões, mas o principal daqui era dar vez e voz às narrativas, né, às compreensões sobre o mundo dos estudantes da EJA. E para terminar, de fato, já terminei meu tempo, a gente pensa em alguns princípios norteadores, né? A gente pode pensar na afirmação da modalidade como direito, da identidade e pluralidade dos estudantes, das perspectivas, né, da educação problematizadora e emancipatória, pensar em mais anunciar e valorizar os sujeitos ativos da sua própria cultura, né, de construção, numa perspectiva de sociedade mais democrática, né, de validação coletiva, e que conhecimentos e saberes são esses que são postos e problematizados. E um desafio grande, que são rodas de diálogos para fortalecer esse currículo local. Não vou terminar, vou pedir para o Gustavo só exibir a Amara, que eu acho que vocês irão gostar da Amara. Pulei aqui a fala. Se o Gustavo puder, pode, Gustavo, projetar. Ele é bem curtinho, já que eu passei muito do tempo. Esgoto a céu aberto. A Amara provocando a gente. Posto não tem na comunidade. E o que tem é muito longe. Quando a gente vai no posto,
não tem médico. E quando tem o médico, manda a gente para o UPA. Quando chega no UPA, o UPA manda procurar um posto da comunidade. Chega no posto, não tem médico, aí manda a gente para o UPA de novo. E aí, autoridade, como é que a gente vai ficar nesse vai e vem? Isso foi uma produção também no projeto que eu mostrei para vocês de forma coletiva sobre eleições, em que elas tinham que provocar e analisar a própria realidade e comunidade. E a Mara aí destaca um problema bem pertinente, que é o acesso ao direito à saúde, né? E a gente fica tocado também com as experiências, porque a gente dialoga com as experiências e vivências. E a partir da fala dela, a gente provoca, né? E aí nós, como nós professores e motivadores e multiplicadores, também podem fazer práticas de resistências, práticas curriculares, a partir de uma proposta, e esse pensar mais coletivo, para valorizar as práticas de leitura escrita dessas pessoas e valorizar os sujeitos. Então, termino aqui, né? Essas vozes silenciadas são mais vozes também de resistência. Na verdade, já estão resistindo às diversas perversidades, né? Das desigualdades sociais. Leila, encantada, muito obrigada. Você fez uma parceria brilhante. Comentaram aqui no chat que foi um final de tarde delicioso, assim, maravilhoso, e de fato, né? Porque a gente não só viu uma discussão profícua, né, fundamentada, sobre políticas públicas curriculares, sobre modalidades, sobre as especificidades da educação de jovens e adultos, mas a gente pôde ver na experiência de vocês, tanto acadêmica, né, você como o Sandro, como isso é possível ser materializado de forma coerente, adequada, não é? Dando vez, dando voz, dando significado. E assim, então, gratidão por compartilhar esse conhecimento, a generosidade de vocês de nos inspirar nessa direção, muitos comentários dizendo isso, né, como isso está trazendo boas ideias, boas reflexões. Eu acho que a gente não tínhamos a intenção de sair daqui com respostas prontas, ou com metodologias, ou com referências estigmatizadas, mas o que a gente gostaria justamente era provocar. A gente está com um currículo aí, chegando na rede, iniciaremos em breve um processo de formação continuada, produzindo novos materiais a partir desse documento, e a experiência de vocês, tanto de vida, Sandra, a sua experiência de vida também, como a própria provocação que vocês trazem de forma acadêmica, política, que eu acho que isso é algo muito marcante na fala, e de uma contribuição preciosíssima, a demarcação política que a gente precisa dar para esse processo, para a modalidade, ainda a resistência, ainda há um lugar de militância nisso, e da luta realmente, porque embora sejam sujeitos de direitos, sujeitos que precisam ter as suas especificidades e características considerados, embora a gente precisa considerá-los nas suas culturas e comunidades, a gente ainda precisa demarcar aí alguns espaços e garantir que, de fato, esses direitos e essas vozes, essas oportunidades. E vocês, dentro dos espaços de vocês, nos mostraram e nos provaram, né, com muita competência, amabilidade e coerência. Isso é que é o mais encantador. Coerência, né, com aquilo que vocês pregam, com aquilo que vocês defendem, na prática de vocês. Então, a gente está aqui vendo, com muita propriedade e boniteza, um lugar de discurso, um lugar de referência, de teoria, mas, do outro lado, um lugar de prática coerente com isso. Então, muito obrigada, isso foi um presente para mim, né, enquanto professora de educação de jovens e adultos, atualmente gerente, e tenho certeza que para todos que estão nos acompanhando, né. Vamos ver se alguém coloca algumas questões aqui para a gente, aí muitos elogios para vocês, parabéns, diálogos realmente profundos, de fato, excelente, o que vocês puderam contribuir hoje, construir, encantada com Dona Mara, encantada com as cartas de reclamação que Sandro trouxe rapidamente aí para a gente. Eu queria fazer o seguinte, ficou, a meu ver, muito claro para mim como é que esse currículo ele pode, de fato, contribuir para práticas pedagógicas
significativas, emancipatórias, libertadoras, conscientizadoras. Quando eu olho para essas categorias, né, de Freire, ou princípios, enfim, e tento olhar o discurso de vocês, os exemplos que vocês trouxeram, isso me parece muito evidente. Tá? E por isso que me encantou tanto, né? Por isso que está me inspirando, e enfim. Mas se vocês pudessem trazer mais elementos no lugar que vocês estão, não é? Com tudo isso que vocês, inclusive, sinalizaram, tanto na fala de Leila como de Sandro, foi bem demarcado isso, a base silenciou, a base, mais uma vez, invisibilizou a EJA, e, por outro lado, a gente tem uma política que precisa cumprir esse documento, né? E aí Pernambuco tenta ampliar isso, ou não construir essa invisibilidade, ou apenas fazer adaptações, mas, enfim, de fato, garantir um currículo, ainda que precise, né, daqui a gente revisitar e perceber que ainda tem coisas que a gente precisa pensar, rever, melhorar, porque ele não é completo. Como você disse, Leila, é uma disputa de espaço, né, e as pessoas que estão no processo, os contextos históricos dizem muito também desses documentos. Mas como é que vocês veem, né? Eu queria tanto ouvir Sandro como Leila, e aí podem trazer tanto questões assim, teóricas, reflexões, citar, mas também a questão da prática mesmo. Como é que, de fato, né, o pulo do gato, o que eu estou querendo saber é isso, é o pulo do gato para que o professor, né, para que os gestores, para que a gente que muitas vezes fomenta as políticas de formação ou a compreensão desses documentos, a gente possa, de fato, fazer com que esse documento chegue com essa perspectiva de ser significativo, de trazer práticas pedagógicas libertadoras, emancipatórias, conscientizadoras, enfim, tudo isso que para a gente é tão caro em Freire e que é importantíssimo para a modalidade. Pode ser Sandro e depois Leila, enfim. Como está falando de currículo, eu vou deixar a Leila com a palavra e o cumprimento. E Leila é que está especialista em currículo. Leila, por favor, Leila. Tá vendo como é? O Sandro está sendo bem modesto, viu, gente? Porque acompanha a com essa prática e a experiência, dele, né? É demais, né? Então, não só porque estou aqui na frente dele, mas o trabalho dele é belíssimo, porque ele não traz só as narrativas das pessoas da EJA, ele faz uma análise e provoca de qual é o lugar do processo de produção de texto, né? Que aí eu vou usar a palavra de Dani, às vezes muito caro e silenciado também, né? A gente silencia isso nas nossas discussões, nas nossas conversas, mas esses projetos de escrever também atendem à expectativa e à demanda da modalidade. Então, ele está sendo bem modesto. Tá, Sandro? Você pode provocar sim, porque a gente parte da compreensão de prática curricular, né? E você também discute. Concordo então, com você, Lili. Não abro mão da resposta dele, não. Muito bem, Daniela. Fica aí com a palmatória, tá? Estou brincando. Daniela faz uma provocação para outra live, tá? Mas aí a gente vai tentar fazer uma conversa rápida. Quando a gente fala da compreensão emblemática, histórica, de situar esse currículo e a ausência desse currículo, a garantia de uma peculiaridade e essa dimensão da especificidade curricular para a educação dos jovens e adultos, materializados nos documentos, e no caso no documento de Estado, é um avanço. Porque quando eu falo do direito, eu tiro a educação dos jovens e adultos que fica à mercê de práticas e políticas situadas, com práticas aceleradas, né, muitas vezes de campanhas, e que não vai condizer com a perspectiva da educação de jovens e adultos. Então, o documento curricular faz sim, tem um norte, né, e a problematização pode ser essas nuances do processo de produção, de coletividade e de revisitação, porque eu não acredito que um documento pronto, ele fica pronto por si só. Né, todos os professores eles vão partir de uma perspectiva de práticas, né, essas práticas também de resistências nas frechas. Então, quando é um professor da educação de jovens e adultos, pela minha experiência com meus colegas, o que é que eu observo? São professores também militantes, são professores que defendem a educação de jovens e adultos e que fazem suas frechas, né, de resistências, partem de propostas, mas o que é que eu estou chamando a atenção? É da peculiaridade do local. Né? Então, eu tenho uma escola na mesma rua, 2 escolas, mas as questões e as dinâmicas, elas têm particularidades. Então, o professor, né, a comunidade escolar, não vou nem chamar o professor, o que a gente chama dessa responsabilidade ampliada, sim, para se discutir, né, que é a grande provocação que eu faço nessas rodas mais centralizadas na escola, do que daquela proposta eu vou favorecer de acordo com o projeto educativo.
né, situado, local, né, e que vai dialogar com a comunidade. E qual é o projeto, né, de educação para essa comunidade? E sim, eu faço relação, entrelaçamento, né, dessas competências, habilidades, mas qual é o projeto, qual é a escolha, qual é a relação dessa construção, essa tessitura de conhecimento a partir das demandas que os sujeitos eles apresentam na escola e nas suas falas. Então, quando a gente traz dados de pesquisa, é lógico que são estudos de caso e a gente vai juntando, né, esses estudos de caso, mas eles provocam que é a vez e a voz dos alunos no processo educativo, né? Que são essas narrativas que provocam os lugares. Vou dizer bem simplesmente, Daniela, de escolhas dos textos, né? Das provocações dos cortes dos temas e conteúdos, da próprio processo metodológico, é uma relação interdisciplinar, é fragmentada de conhecimento, da problematização sobre a realidade. Isso muito mais vai partir de uma prática. A gente chama isso de prática, né? São as práticas que são atribuídas ali. E a gente constrói, tece práticas também na relação coletiva, né? Então, a gente fala isso com diálogo com o outro, e o outro tem que, de fato, estar incluindo a voz dos estudantes. E como é que a gente faz com esses projetos coletivos? Quem é que é professor sabe muito bem quando a gente faz essas conversas com os alunos. Né? Os alunos, eles não vão para a escola para não ter projeto de dizer, gente, para não ter projeto de querer. Né? Ninguém abre mão de um tempo e espaço seu de vida para retornar, e a gente escuta dos alunos que muitas vezes têm vergonha de usar as fardas nas suas ruas, porque diz assim, olha, aquela pessoa voltou para estudar, né? Mas voltou para estudar. Então, algo o provoca, o desloca para ir dentro da escola. E o que é se provocar? É para silenciar? É para marginalizar? É para ser uma segunda exclusão? Né? É não para favorecer uma compreensão ampliada, é não para favorecer práticas de leitura escrita de compreensão, não para provocar seus conhecimentos, não trazer os temas que circulam, que são emergentes e que precisam ver porque eles vivenciam. Então, quando olha para mim e diz que quer discutir racismo, eles vivenciam, nós vivenciamos. Quando as mulheres elas são discutidas na relação de gênero, elas vivenciam isso. Então, por que esses temas não abordam, né? Porque eles não ocupam espaços e porque essas vozes, elas não têm esse lugar. Então, é essa provocação, esse deslocamento, é a relação que a gente vai estabelecendo com o próprio processo de construção de conhecimento. E eu não vou partir do nada, né? Eu vou partir de que as pessoas, elas possuem, sim. Quantos dos nossos alunos, no ano da pandemia, eu tive um aluno que foi candidato a vereador de Olinda. E vocês precisavam ver o áudio dele, né? Das marcas dele, né? De convencimento, da oralidade, da turma nos processos de produção de escrita. Quantos nossos alunos são líderes comunitários, líderes de comunidades religiosas de matriz africana e não são aceitos nas escolas, nas comunidades, né? E são silenciados nos seus direitos. Né? Quantos alunos são jovens que são, né, silenciados no processo de escolarização, se atende o perfil dos 15 anos e vai para a educação de José Turma? Qual é o projeto para esse jovem? Né? Qual o projeto de vida para esse jovem? Né? Quantos alunos nossos, ainda assim, a professora não leu, não. Eu já deparei, né, já tive situações de alunos que leem livros, né, e que vão numa potência muito grande, e muitas vezes a gente não abre o espaço para o diálogo e para a escuta, que não é só ouvir, né, mas estar atento a essas peculiaridades e essas demandas também da educação de jovens e adultos e particularidades. Então, acredito que essa marca no currículo é da não criança, é da valorização do sujeito, são práticas mais pertinentes e que provoquem os olhares, né, mais aprofundados sobre a realidade. Vou deixar aí com o Sandro. Tá vendo, Daniela? Porque eu preferi que a professora Leila falasse primeiro. Que história, Sandro! Sandro, verdade, é um encanto mesmo. Mas... Eu assino embaixo de tudo. Aí eu posso falar, porque eu tenho que tietar, Dani. Eu disse que eu faço parte dele do fã-clube. Do fã-clube, né? Eu posso tem tietar, mais um aqui. Assim, eu tenho uma admiração profunda, porque a voz dele também é uma voz também de resistência. Então, isso, verdade. É um exemplo prático de como as políticas elas precisam continuar resistindo, tendo sentido, e foi uma inspiração. Mas, Sandro, vamos fechar aqui um pouquinho essa reflexão, eu queria ler. Eu só não assino embaixo, como também acrescento uma coisa. Esse currículo, né, que inclusive o Pernambuco apresenta um bom currículo, e isso é maravilhoso, porque enquanto a gente vê a BNCC, como eu falei, então tem o Pernambuco que traz esse currículo que eu pude presenciar antes nas discussões, e assim, está muito próximo do que a gente espera enquanto professor. O que eu posso acrescentar é que a gente possa trazer esse currículo para o chão da escola, a gente possa praticar.
Então, trazer o conhecimento dos professores de EJA, trazer essa discussão para a escola. Então, tudo aquilo que Leila falou, nessa perspectiva do aluno, nessa perspectiva curricular, a gente precisa discutir isso dentro da escola. A gente precisa expandir para tudo quanto professor. Importante essa coisa da perspectiva do aluno. O aluno ele precisa ser escutado. Entendeu? A gente precisa levar em consideração a realidade na qual ele está inserida e trazer esse currículo e fazer acontecer. Então, a palavra que eu trago aqui é prática. A gente precisa praticar esse currículo. Massa, Sandro, muito bom. É um documento que nasce com a perspectiva e concepções, como Leila aí, né, construiu bem, mas que de fato é o professor e o estudante, principalmente nessa perspectiva que vocês apresentaram, que vai fazer sentido, não é? E que a gente vai precisar o tempo todo estar aí em construção, revisitando, como disse Leila, os currículos, né, para a EJA. Meus queridos, a gente já está aqui com 1h26 de live, a gente tinha marcado, né, até as 5h30, ou melhor, até as 18h30. Sandro daqui a pouco tem aula, acho que Leila também. E aí, assim, eu não sei se vocês querem fazer algumas considerações finais. Foi sucesso, todo mundo adorando aí, comentando. De fato, eu quero continuar fazendo esse registro aqui. Além de muita propriedade, de muita consistência na discussão das duas falas, né, de dois professores que teorizam sua prática de forma muito reflexiva e consciente e que vivem o que defendem, a gente teve um momento realmente de inspiração e muito emocionante. Né, com os exemplos, com as vozes dos alunos de vocês, com a história de vida, né, como vocês realmente abrilhantaram, né, trouxeram a EJA viva, né, não estigmatizada, não infantilizada, não vitimizada, né, Sandro disse isso, né, eu fui um estudante, né, e não sou coitadinho, não quero menos, bacana, isso realmente, enfim, gratidão e muito feliz por ter aprendido, compartilhado, né, e ter vivido esse momento com vocês. Se vocês tiverem considerações rapidinho, 5 minutos no máximo, cada um, para a gente ir finalizando o nosso encontro. Pode ir, Sandro. Bom, eu só tenho a agradecer, né, porque, assim, como eu falo para a Leila fica me colocando nesses eventos de EJA, a Leila acredita muito em mim, viu? Assim... Mas eu hoje estou aqui, na verdade, trazendo essa minha perspectiva mais como aluno do que como professor, porque, como eu falei, hoje eu estou engateando, estou começando agora a educação, tenho quase aí 4 anos, estou nesse movimento aqui de aprender, de estudar, de coletar uma coisa, eu tenho aprendido absurdos aqui com as falas de Leila, com os documentos, com tudo que ela me traz dessa perspectiva, eu só tenho a agradecer, entendeu? E trazendo, de fato, mais essa coisa do ouvir, do aprender e do falar como estudante. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma com aqui a discussão e me coloque à disposição para que outros eventos aí, de repente, tenham contribuído de alguma forma, porque quando se trata de lei, quando se trata dessa questão com Leila, de EJA, Leila, e eu sempre falo, Leila fala, ó, a gente tem que cair fazendo mesmo o nosso papel, o papel como defensor, o papel político, entendeu? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Leila, muito obrigado, Daniela, estou à disposição, tá? Estou muito feliz de ter participado aqui e vamos embora, gente. Vamos fazer acontecer, vamos trazer para o chão da escola esses currículos e praticá-los. Muito obrigado, pessoal. Então, minha fala de agradecimento, na verdade, a provocação de Daniela, né, Sandro? Foi uma provocação, não era nem uma live de meia hora, foi na dimensão de discutir vários, né? Vários subitens aí. Mas eu acredito que a gente também fez isso com muito compromisso, né, Sandro? E quando a gente, Sandro, diz assim, não acredita, a gente acredita, Sandro, porque as pessoas são potências, né? As pessoas são vivências. Então, são os estudantes, são os nossos professores, então a gente tem que escutar um pouco, né, dessa voz mais coletiva. E minha identidade é marcada por uma coletividade também como profissional. Eu aprendi, né, muito. Então, esse momento das rodas é uma partilha coletiva. A gente também, quando se coloca no momento de escuta, uma escuta verdadeira, também nos permitimos provocar algo diferente em nosso ser. Eu acho que isso é a essência da prática. E se a gente vai levar isso, né, nesse movimento, na sala de aula, eu vou trabalhar mais no processo de humanização.
não de objetificação das pessoas. A gente vive no contexto que é a objetificação, né? A relação do não cuidar, mas é não cuidar da sua essência, das problematizações e das coisas que os estudantes trazem para a escola e que ficam muitas vezes silenciados. Então, a gente traz essas vozes, não é a minha voz, não é o meu conhecimento, são as vozes atravessadas, né, nos percursos e experiências. Então, gratidão, Sandro não acha, mas eu também aprendi muito com a professora Daniele, com o professor Sandro e com todos que estão nos acompanhando, tá bom? Então, fica à vontade e também, se não esclarecer alguma coisa, também me coloca à disposição. Leila e Sandro, gratidão, muito obrigada. Aproveito também para agradecer a todas as pessoas que acompanharam e que ficaram com a gente até esse momento, até o final, né? Fechando um turno, entrando um outro. Eu queria também fazer um registro aqui de gratidão à minha gerente geral, a professora Cláudia Abreu, né, que motivou esse momento, que articulou a questão da estrutura, do card, a Gustavo, que está aí nos bastidores, né, nos apoiando aqui nessa transmissão. E, para fechar, eu queria trazer um pensamento de Freire, que desde o momento que eu o li, ele sempre me acompanha, e hoje ele está sendo materializado na vida de Sandro e na vida de Leila, que diz o seguinte: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Paulo Freire. Gratidão, beijos, que Deus continue nos abençoando e resistindo. Abraço. Tá emocionada. Tchau.